Graça e paz da parte de Deus, boa noite a você que já está conosco. Nós estamos iniciando o nosso culto dessa noite da Segunda Igreja Batista do Cordeiro. Ainda estamos vivendo o tempo de pandemia, né? O tempo de afastamento da igreja. Enquanto estivermos nessa situação, estaremos aqui fazendo esse culto online, ao vivo, pedindo a Deus que abençoe os irmãos, pedindo a Deus que abençoe a nossa cidade. Já temos bastante irmãos conosco aqui na nossa sala. Elzimar Marins, Dirlene Melo, o irmão Roniele, irmão João Batista, irmã Mary, irmã Zilda. Desculpa aí se eu não consigo falar o nome de todo mundo. Semana passada, algumas pessoas até me cobraram, né? Pô, pastor, não falou meu nome. Mas às vezes passa aqui porque são muitos nomes. Irmã Marlene Santos também já está aqui conosco. Graças a Deus por cada um que está aqui presente para participar desse culto online. Nós vamos agradecer a Deus, vamos orar. Queria fazer uma correção. Na semana passada, eu falei que era dia 31 de junho, que nós já estávamos no meio do ano, mas na verdade era dia 30 de maio, né? Até porque maio não tem 31. Então deixa essa correção aí. Dia 31 de junho ainda vai chegar, hoje é 7, né? E a gente ainda não está no meio do ano. A irmã Rosilda também está com a gente. Nós agradecemos a cada um dos irmãos que já se encontram aqui na nossa sala de culto, no nosso compartilhamento. Peço até aos irmãos da igreja aí que compartilhem com as suas páginas pessoais para alcançar aqueles que ainda não têm a Cristo, aqueles que não são da página da igreja, mas que pertencem ao seu ciclo de amigos aí no Facebook. Nós vamos orar, iniciando o culto dessa noite, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que fale aos nossos corações, para que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor, para que a gente possa tirar lições daquilo que vai ser falado nessa noite. Então vamos orar. Eu queria pedir que você reclinasse a sua cabeça aí, baixasse a sua cabeça, para que juntos estivéssemos orando, intercedendo ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas bênçãos, Deus, te agradecemos porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus de graça e misericórdia. Entregamos diante de ti esse culto, Deus, que vamos prestar a ti, que possa ser agradável a ti. Cuide, Deus, dos nossos irmãos que estão nas suas casas, dos nossos amigos que irão participar conosco desse culto, que eles possam se sentir bem conosco, que eles possam ouvir a tua palavra e que o teu Espírito Santo, Deus, possa fazer a obra. Pedimos, Deus, a cura para nossas vidas, aqueles que estão enfermos, seja com a pandemia ou com o vírus da pandemia ou com qualquer outra enfermidade. Nós pedimos a cura vinda dos céus, porque tu és o médico dos médicos, porque tu podes todas as coisas, porque tu és um Deus todo-poderoso. Nós entregamos, Deus, as nossas vidas a ti. Nós pedimos, Deus, pelas famílias entristecidas e enlutadas. Alcance o coração de cada uma delas, Deus, conforte e console, Deus. Nós clamamos, Deus, pelo cessar essa pandemia. Que em nome de Jesus, Deus, no teu tempo, Deus, isso possa cessar. Tu conheces os nossos corações, tu sabe que o nosso desejo é que cesse nesse momento, mas nós confiamos em ti. E nós sabemos que tu tens propósitos para todas as coisas. Entregamos, Deus, nossa cidade aqui em tuas mãos, as demais cidades da região, que o teu poder, Deus, seja derramado, que a tua unção seja derramada sobre cada vida aqui, Deus, que cada um experimente da tua graça, do teu poder e do teu amor. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui nessa noite. Muito obrigado pelos irmãos que já se encontram conosco em seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, irmãos, nós vamos ter uma música um pouco diferente. Nós vamos estar colocando para os irmãos a música que é tema de missões estaduais. Então, eu queria pedir que os irmãos estivessem acompanhando aí. Essa música é uma música que vai encaminhar toda a estratégia de missões estaduais para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus no nosso estado sejam alcançados, para que aquelas igrejas que passam por mais dificuldades, elas possam ser socorridas pela Junta de Missões Estaduais.
Então, acompanhe conosco aí. Se você já conhece a música, adore. Se não, acompanhe orando ao Senhor para que Deus nos abençoe nessa noite e para que a Junta de Missões consiga fazer um bom trabalho, para que as igrejas se mobilizem, né, para arrecadar ofertas, para mandar para as igrejas que estão com dificuldade e para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados e moram em regiões mais deslocadas, onde o evangelho tem mais dificuldade de chegar. Deus te abençoe e acompanhe conosco essa música de missões. Através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra é minha vida, e o seu agir quem impedirá? Descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Perguntou a quem enviarei, é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, é quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá? Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Do pecado, eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar.
Glória a Deus, né? Um louvor muito bonito, que é o tema das missões estaduais para esse ano. Foi gravado na primeira Igreja Batista em Niterói. Eu creio que os irmãos devem ser a maioria de lá, ou todos de lá. Está também com a gente o Marcelo, a Miriam, a Alzimar. A gente não consegue ler o nome de todo mundo, né? O Marcos Sovob entrou aqui também. A gente não consegue ler o nome de todo mundo, mas nós agradecemos a você que está conosco nessa noite. Nós estamos com a dificuldade de fazer a campanha de missões estaduais por enquanto, né? Mas a canção ela já existe e a igreja vai começar a trabalhar essa divulgação e em nome de Jesus vai acontecer tudo da forma que Deus planejou, né? Mesmo as igrejas estando distantes, nós cremos na mobilização do povo de Deus para alcançar aqueles do nosso estado que ainda não foram alcançados e também para, né, socorrer as igrejas que têm passado por mais dificuldades. Nós vamos continuar louvando a Deus com o nosso grupo aqui da igreja, o grupo Exaltai, o irmão Ronieri e outros demais irmãos. Nós, como estamos em pandemia, cada um gravou em sua casa, né? E para a glória de Deus nós vamos estar postando agora e os irmãos estejam adorando conosco junto com o Ministério de Louvor Exaltai. Vamos adorar o Senhor. Olá, querido amigo, querido irmão, a paz do Senhor Jesus, tá tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja todo mundo na paz, que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração nesse momento, que o Espírito Santo de Deus continue, né, falando, continue nos ensinando nesse tempo que estamos vivendo. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus. Faça agora da sua casa, da onde você estiver, um lugar de adoração ao Senhor, um lugar de culto, um lugar onde nós vamos entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração ao Senhor. E fica ligado que o Espírito Santo de Deus vai falar através do louvor, vai falar também através da mensagem que será ministrada nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor. Convido você a louvar comigo. Amém? Louvado seja o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus,
morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Amém, glória a Deus. Que Deus continue falando ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe a vida do irmão Roniel, Deus abençoe a vida da irmã Érica, do irmão Rodrigo, que estão sempre disponíveis para estar adorando e louvando ao Senhor. Nós vamos ler o texto que nós vamos refletir nessa noite, meditação da palavra de Deus. Nós vamos ler o texto e nós vamos falar sobre o tema nas mãos de Deus, né? Eu queria que nessa noite você saísse dessa meditação com a certeza de que você está nas mãos de Deus, mas com a certeza de que por estar nas mãos de Deus, nós precisamos fazer algumas coisas e algumas coisas também vão acontecer conosco. Então nós vamos ler, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 16 do livro de Atos. Atos, capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo. No capítulo 15 se inicia a segunda viagem missionária de Paulo e a gente vai estar falando sobre a pregação do Evangelho já um pouco avançada, né? Lá em Atos capítulo 16, versículo 16. Atos 16 diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia, se você já abriu. Atos 16, nós vamos ler até o versículo 33. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos de Deus Altíssimos, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus familiares foram batizados. Nós vamos falar hoje sobre nas mãos de Deus.
nós vamos estar ouvindo um hino do cantor cristão com a irmã Zilda, e logo após nós vamos estar meditando na palavra do nosso Senhor e que elas façam morada no seu coração. Boa noite, irmãos. O hino que nós vamos louvar nesse momento, ele fala de exaltar, que nós devemos exaltar o nome do nosso Deus, até nos momentos mais difíceis, momentos bons, nós precisamos estar sempre exaltando o nome do nosso Deus. Amém. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tão rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Bendito por nós todos deu. Deus abençoe a vida da irmã Zilda, né, que se disponibilizou para estar adorando ao Senhor nessa noite com o hino do cantor cristão. E nós vamos entrar agora na meditação da palavra, no texto que a gente leu em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 33. Nós vamos falar sobre estar nas mãos de Deus, né? Estar dentro daquilo que Deus quer, no centro da vontade do Senhor. A gente sabe que o livro de Atos é o livro dos Atos, né? Alguns falam que deveria ser Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, né? Mas é um livro que trata da expansão da igreja. A igreja começa a se expandir, né? Sai daquele grupo religioso que são os judeus, que acabam não aceitando a vida de Jesus Cristo, e Deus tem um plano para que se comece a alcançar os gentios, né? Os gentios, nesse caso, é todo o povo que não é judeu. E aí o livro de Atos começa
a falar sobre a pregação do Evangelho, sobre a perseguição ao cristianismo, sobre a forma que o cristianismo se espalhou com essa perseguição, né? A perseguição do livro de Atos, apesar de ter feito muitos mortos, né? Muita gente morreu, muita gente padeceu por conta da perseguição. Foi uma perseguição que espalhou o Evangelho pelo mundo todo e, graças a Deus, chegou até nós, né? Então, eu queria falar um pouquinho com os irmãos, meus amigos, sobre estar nas mãos de Deus, né? Quem está nas mãos de Deus, irmãos, tem que estar pronto para algumas coisas e tem que fazer algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite é que quem está nas mãos de Deus tem que ter um lugar de oração. No versículo 16, é o primeiro versículo que nós lemos nessa noite, diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração. Se você quer estar nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, você tem que ter um lugar de oração, você tem que ter um tempo separado para orar, um lugar para estar diante de Deus, um lugar para entender aquilo que Deus quer falar com você, para entender a vontade do Senhor, para estar em comunhão, né? Aquele lugar e aquele tempo onde vão estar só você e o Senhor. Não dá para viver uma vida cristã, não dá para viver uma vida de conversão e não ter um tempo separado para Deus, e não ter um tempo separado para orar. A gente sabe o que Paulo fez, o que Silas fez, homens de Deus que andaram no Novo Testamento. O Novo Testamento conta a história desses homens de Deus e eles tinham um lugar de oração, né? Se você ainda não tem um lugar de oração, se você ainda não tem um tempo separado para estar com Deus, se você não tem um tempo para comunhão com o Senhor, para ouvir o que Ele quer falar, para entregar a Ele aquilo que está no seu coração, né? Para colocar diante dele as suas dificuldades, as suas lutas, aquilo que você sente, que Ele já sabe que você sente, mas que Ele quer ouvir a sua voz, né? Para estar nas mãos do Senhor, precisamos ter um lugar, precisamos ter um tempo de oração, precisamos ter um tempo com o nosso Deus. Não é possível crescer espiritualmente, não é possível entender a vontade de Deus, não é impossível estar no centro da vontade de Deus, tomando as decisões que Ele quer, agindo com a sabedoria do céu, se não tivermos um tempo de oração, se não tivermos um tempo de leitura bíblica, se não tivermos um tempo para estar com Ele. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Ou seja, Mateus fala, vá para o seu quarto e ore a Deus. Separado, no secreto, você e ele, né? No livro de Mateus 6,6 fala do quarto, mas não precisa ser especificamente no quarto, pode ser na sala, pode ser na varanda, pode ser no quintal, pode ser numa beira de praia, pode ser num monte. Alguns irmãos gostam de orar no monte, não tem nenhum problema, né? São lugares que são separados, são lugares que são em paz, são lugares que ninguém vai te incomodar, né? Então, nós, para estarmos nas mãos de Deus, precisamos, guarde isso no seu coração, precisamos ter um lugar de oração, precisamos ter um tempo separado, precisamos verdadeiramente dar um pouco do nosso tempo para Deus, para entender o que Ele quer, ler a palavra, cantar louvor, orar, né? Nós pecamos muito com isso. Nós deixamos muito para depois essas coisas com Deus, essa comunhão com Deus, e damos muita ênfase, nós damos muito nosso tempo para outras coisas e não separamos esse tempo que é primordial, que é essencial para o nosso crescimento. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para estar nas mãos de Deus é ter um tempo com Ele. Um tempo de oração, um tempo de adoração e um tempo de leitura da palavra. Uma segunda coisa que nós precisamos para estar com o nosso Deus é exercitar a fé. Nós precisamos exercitar a fé. É preciso exercitar a fé. Se nós não exercitarmos a fé, nós não vamos estar nas mãos de Deus, né? Haverá situações em que vai ser preciso exercitar a fé. Vai ser preciso ter coragem, ter ousadia para fazer o que precisa ser feito. O que estava acontecendo aqui no contexto desse capítulo 16?
a partir do versículo 16 que a gente leu aqui nessa noite, né? Havia uma escrava, né? Paulo e Silas, pregando o evangelho, encontram com uma escrava. E essa escrava, ela era dominada por um espírito, né? Um espírito de Piton, uma pitonisa. E esse espírito demoníaco que dominava ela, fazia com que os seus patrões, os seus donos, né? Porque ela era uma escrava, tivessem lucros absurdos, porque ela adivinhava algumas coisas. E o que acontece com essa mulher? Ela começa a andar atrás de Paulo e Silas. E para onde Paulo e Silas ia? Ela ia atrás. E ela ia gritando, ó, esses são os homens de Deus. Estes homens são... O versículo 17 final fala assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E lhe anunciam o caminho da salvação. E ela levou dias fazendo isso, né? Anunciando, falando isso e gritando. Por onde eles passavam, ela ia atrás falando, esses são homens de Deus, estão anunciando a salvação. Só que ela tinha um espírito demoníaco, um espírito de adivinhação, um espírito de Piton, né? Primeiro que isso deve ter causado muito incômodo a Paulo e Silas. Imagina você andando pelas ruas, querendo falar de Deus, querendo pregar o evangelho, às vezes de forma mais expansiva para muita gente ver, mas às vezes de forma mais secreta para um ou para outro, e a mulher atrás gritando. Isso deve ter causado muito incômodo para Paulo e Silas. Primeira coisa. Segunda coisa, isso que ela fazia estava provavelmente trazendo muita confusão, né? Por quê? Porque ela tinha um espírito demoníaco. Ela era uma pessoa que adivinhava as coisas. Toda a cidade que eles estavam em Lídia não entrou, e logo depois eles foram para Filipos. Toda a cidade que eles entravam, e ela atrás deles, e ela gritando isso, o pessoal, todo mundo conhecia ela, sabia que ela era uma adivinha. E como ela falava, esses são homens de Deus, esses anunciam a boa nova do evangelho, aquelas pessoas daquelas cidades provavelmente já estavam pensando que Paulo e Silas pertenciam ao mesmo ramo dela, de adivinhação, de cura, de milagres, de feitiçaria. Então, por isso, Paulo e Silas, no versículo 18, por isso Paulo no versículo 18, ele fica chateado com essa situação e ele fala o seguinte no final do versículo 18, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Então o que a gente está falando? Que às vezes é preciso exercitar a fé, ter coragem. Às vezes é preciso ter ousadia para fazer algumas coisas, né? Às vezes porque nós não temos uma fé suficiente, às vezes porque nós não temos uma vida consagrada em comunhão com Deus, perdemos a oportunidade de abençoar pessoas. Perdemos a oportunidade de libertar pessoas. Ela era uma escrava, mas também estava escravizada no lado espiritual por um espírito demoníaco. É o que o texto diz para a gente. Então, nós abdicamos muitas vezes do poder que Deus nos deu para expulsar demônios, para expulsar espíritos. Nós abdicamos porque nós às vezes não temos uma vida com Deus. Não temos uma vida condizente com a palavra. Não temos uma vida condizente com aquilo que Deus quer de nós. E Ele nos deu algumas coisas para fazer e nós acabamos não fazendo, não abençoando pessoas, não libertando os cativos. Acabamos não sendo braço de Deus para transformar vidas. Acabamos deixando de ser usados e Deus acaba dando a oportunidade para que outros façam aquilo que nós deveríamos fazer. Nós precisamos, para estar nas mãos do Senhor, nós precisamos exercitar a fé. Deus nos deu poder e autoridade sobre algumas coisas e nós precisamos colocar a fé em prática em algumas situações. Nós precisamos ter ousadia, nós precisamos seguir aquilo que Deus deixou para nós. Lucas capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Jesus reúne os discípulos e faz o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Ou seja, a mesma autoridade que Deus deu para os 12, Ele continua dando para a igreja dele, né? Deus continua nos dando autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, sempre em nome dele, não em nosso nome.
né? É sempre a vontade dele que vai prevalecer, é sempre por ele, para ele, tudo é dele, né? Mas nós recebemos autoridade para expulsar demônio. E alguns de nós, quando caem na frente de alguém que está endemoniado, a gente fica até com medo, né? Porque nós não estamos prontos, porque nós não estamos preparados, porque nós não temos exercitado a fé. Nós precisamos exercitar a fé, nós precisamos ter ousadia, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer, libertar os cativos, pregar o evangelho, orar para que Deus cure os enfermos. E orar crendo que vai acontecer, porque às vezes a gente faz uma oração crendo que não vai acontecer, não vai curar, né? Mas o nosso Deus tem poder para fazer todas as coisas. Nós precisamos exercitar mais, exercitar a fé, crer que realmente Ele faz. Se você acha que Deus tem poder para te curar de uma gripe, Ele pode te curar. Mas se você achar que Ele não pode te curar, Ele não vai te curar. Se você acha que Deus pode curar um câncer, Ele pode curar. Mas se você achar que Ele não pode, Ele não vai te curar. É exercício de fé. É crer no que Deus falou. É usar aquilo que Deus deu aos apóstolos, deu aos profetas, deu a todo aquele que Ele separou para fazer a tua obra, inclusive a nós, igreja, nesse tempo, né? Um pouquinho mais à frente, quem está nas mãos de Deus, irmãos, nós precisamos entender, eu falo isso de vez em quando, também passa por dificuldades. Para estar nas mãos de Deus é preciso passar por dificuldades. Tem que passar por dificuldade. Quem está nas mãos de Deus passa por dificuldade, não tem jeito. Não tem esse pensamento, não tem essa promessa que muitos fazem. Ó, vem para Jesus que tudo vai ficar bom. Vem para Jesus que tudo vai se resolver. Vai, mas não aqui nessa terra, quando a gente partir dela. Quando a gente for embora daqui, quando a gente for morar para sempre com o Senhor, quando a gente for morar na eternidade com Ele, aí sim nós vamos viver uma vida sem problema, sem dificuldade. Mas se você está aqui nessa terra e se te prometeram que você vai viver uma vida com Deus, que você vai se consagrar, se entregar a Deus, aceitar Ele como Salvador e que seus problemas vão cessar, te enganaram. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, é qualquer outro evangelho, menos o evangelho de Deus, menos o evangelho que Jesus Cristo pregou, que Jesus Cristo viveu, que Jesus Cristo passou por dificuldades. Então, guarde isso no seu coração também. Quer estar nas mãos de Deus, saiba que vão haver dificuldades. A grande vantagem é que você não vai estar só. A grande vantagem é que Deus vai estar com você. Se você observar esse texto que nós lemos, a partir do verso 19 até o versículo 24, as dificuldades de Paulo e seus companheiros, elas foram imensas, né? Paulo e seus companheiros foram perseguidos, maltratados, açoitados, injustiçados, julgados, condenados e jogados na prisão. Olha quanta dificuldade, olha quanta luta Paulo e Silas passaram e os outros que estavam com ele, né? E por quais motivos isso aconteceu com Paulo? Primeiro é o versículo 19 que fala, né? Primeiro porque ele libertou aquela mulher. Ele libertou aquela mulher que estava presa a um demônio, né? E por conta disso, os seus donos não mais iam ganhar lucros pelas adivinhações dela. Então, no versículo 19, fala que eles ficaram irados por isso, né? Porque eles tinham libertado uma mulher. Olha só como é que o homem dá mais valor ao dinheiro do que a uma pessoa, né? Então, a primeira coisa que fez com que Paulo e Silas e seus companheiros sofressem tudo isso, a primeira coisa foi eles terem libertado alguém. Olha só que coisa incrível. Ele tirou alguém do sofrimento, alguém que era oprimido pelo demônio, e mesmo assim sofreu tudo isso. A segunda coisa, porque Paulo e Silas sofreram todas essas coisas e foram parar na prisão, é porque eles estavam pregando o evangelho, por falar de Cristo, por se importar com aqueles daquela cidade, anunciando o verdadeiro evangelho. No versículo 20 e 21, diz o seguinte: e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é permitido
aceitar nem praticar. Ou seja, eles estão perturbando, pregando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar. Olha que cabeça dos caras. Eles não estavam pregando costumes, eles estavam pregando Cristo, eles estavam pregando salvação, eles estavam pregando ressurreição, né? Então, o segundo motivo pelos quais o apóstolo Paulo e seus companheiros sofreram é porque estavam se importando com aquelas pessoas. É porque eles estavam falando de Jesus, falando do plano da salvação, falando do Cristo ressurreto, falando que Deus queria salvá-los, né? A gente pode até pensar assim, puxa vida, para que eles foram pregar lá? Por que se submeter a todo esse sofrimento para salvar aquelas pessoas que não queriam nada, né? Que castigavam eles, que bateram, que açoitaram, que humilharam, que jogaram na prisão? Para que eles foram pregar se eles não querem Deus, se eles não querem Cristo, se eles querem queimar no inferno para sempre? Para que eles foram lá? Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar sobre os nossos missionários hoje? Que vão lá para a Coreia, que vão para o Afeganistão, que vão para os países que têm intolerância religiosa, para o meio dos islâmicos. Você já parou para pensar assim? Eu já pensei assim, por isso que eu estou falando para vocês. Você já parou para pensar assim, para que a gente vai para lá pregar, manda os missionários para lá, eles pegam os missionários, eles torturam, eles matam os filhos, eles fazem mal às filhas, eles matam as esposas e depois matam os missionários e deixam presos em condições subhumanas. Para que vai lá pregar para aquele povo, se aquele povo não quer saber de Cristo, não quer saber de Deus? Para que vai para lá sabendo que vai morrer? Você já pensou nisso? Eu já pensei nisso, né? Mas depois, com o amadurecimento, a gente começa a entender. Eu ouvi uma vez um homem falando, o nome dele é o irmão André, conhecido como irmão André. Ele é um homem que é um contrabandista de Bíblia, olha isso. Ele é um contrabandista de Bíblia. Ele consegue levar a Bíblia para esses países onde a pregação do evangelho não é permitida. E aí ele estava falando sobre isso, né? Ele falou muito sobre essa situação do sofrimento que os missionários passam nesses países, né? Ele falou o seguinte, sabe por que a gente vai lá? Porque eles precisam ouvir de Jesus. Eles têm o direito de conhecer Jesus. Eles precisam de Deus. Por isso que nós nos submetemos a ir. Por isso que nós mandamos missionários, sustentamos missionários. Por isso que pessoas são chamadas por Deus e levantadas para ir. Porque eles têm o direito de ouvir do Evangelho, né? Ele chega a falar assim, ó, nós sem Cristo somos iguais a eles. E aí isso eu comecei a pensar, pô, realmente, nós sem Cristo, a gente vai agir com a mesma intolerância que eles agem, se quiserem pregar algo diferente para nós. Então, nós precisamos ir. Se não, quem não pode ir, envia, né? Quem não pode enviar, sustenta. Nós precisamos pregar o Evangelho, como Paulo e seus companheiros pregaram aqui. Nós precisamos saber que estar nas mãos de Cristo muitas vezes vai nos trazer dificuldades. A dificuldade toda que o texto relata que Paulo e Silas e seus companheiros estavam sofrendo era porque estavam nas mãos de Cristo. Era porque estavam pregando o Evangelho. Era porque estavam falando da palavra de Deus. Uma outra coisa, né? Quem está nas mãos de Deus, eu já falei um pouquinho no tópico anterior, né? Tem um lugar de oração, né? Tem que ter um lugar de oração. Mas quem está nas mãos de Deus, ora e adora constantemente, independente das circunstâncias. Olha o que diz o versículo 25. Paulo e Silas estavam presos no cárcere, já tinham apanhado, sido açoitados, julgados, condenados, jogados no cárcere, todo machucados, porque o texto fala isso, né? Do versículo 33 fala que o carcereiro depois está cuidando das feridas deles, amarrados no tronco, né? A Bíblia diz isso, e o texto fala o seguinte, eles presos lá no cárcere, o texto fala, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, ou seja, quem
quer estar nas mãos de Deus, precisa adorar e orar constantemente, independente das circunstâncias. Aquele que está nas mãos de Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para orar e adorar. Independente de estarmos na prisão ou no conforto do lar, independente de estarmos felizes ou tristes, na luta ou na bonança, na vitória ou na derrota, nós não podemos deixar de estar orando e adorando a Deus em todo o tempo, independente do que esteja acontecendo. Nós somos um povo diferente. Nós não somos movidos pelas circunstâncias, pelo que estamos passando ou pelo que estamos vivendo. Nós não oramos e adoramos ao nosso Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos e oramos ao nosso Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele já fez por nós. Por Ele ter mandado Jesus por mim, por você. Por Ele ter mandado seu Filho se sacrificar na cruz por nós. Nós não precisamos que Deus faça para adorarmos. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos o que Ele fez. Nós não precisamos de circunstâncias favoráveis. Muitas vezes nós vamos adorar mais nas lutas e nas dificuldades. Muitas vezes nós vamos agir como Paulo e Silas, presos, machucados, açoitados, amarrados lá no tronco e adorando ao Deus, porque eles sabem que Deus merece todas as coisas. Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que merece, é um Deus que já fez por nós aquilo que precisava ser feito, quer nos dar a oportunidade de ter uma vida eterna com Ele. Um pouquinho mais à frente, quem está nas mãos de Deus, quem está nas mãos de Deus é ouvido nos céus, né? Paulo e Silas estavam adorando e orando em meio a toda aquela dificuldade, e os céus ouviram o seu clamor, né? E quando você é ouvido pelo Deus dos céus, coisas acontecem. Não deixe de orar, não deixe de adorar, independente das lutas e das dificuldades pelas quais estiver passando. Saiba que Deus vai ouvir no céu. E quando Deus ouve, o mar vermelho se abre, como se abriu com Moisés, né? O fogo cai do céu, como caiu com Elias. A estéril gera filhos, como gerou Ana. O cego enxerga, como Bartimeu. O paralítico anda. Acontece terremoto, as cadeias se abrem, os presos são libertos. Quando Deus ouve no céu, os milagres acontecem. Versículo 26 fala o seguinte: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ou seja, é só orar e adorar que o Deus dos céus está ouvindo, que o Deus dos céus vai agir, que o Deus dos céus vai mover as coisas. Amém? Eu quero que você guarde isso para você, né? Nós não dependemos de circunstâncias para adorar, mas temos a certeza, também temos a certeza que o nosso Deus está ouvindo, e quando Ele ouve, as coisas acontecem. Um pouco mais à frente, para terminar essa meditação nossa dessa noite, quero falar sobre quem está nas mãos de Deus declara a vida eterna. É preciso declarar, é preciso falar do amor de Deus, é preciso falar do Evangelho, né? Quem está nas mãos de Deus testemunha do que Deus pode fazer. Não perde a oportunidade de falar sobre o Evangelho, o plano de Deus para a salvação de todos os homens, né? Versículo 32 e 33, né? A partir do momento que o local treme, que as algemas se soltam, né? O carcereiro chega e ele tenta se matar, porque ele pensou o seguinte: olha, os presos todos fugiram, então eu vou me matar, porque se eu não me matar, eles vão me matar. Os líderes religiosos, os romanos irão me matar.
né? Mas aí Paulo e Silas falam para eles o seguinte: olha só, não, nós estamos aqui, nós não fugimos. Aí ele pega uma luz, entra lá dentro, fala para ele, traz eles para falar para eles assim: o que eu preciso fazer para encontrar a salvação? E o texto fala que Paulo e Silas pregam o evangelho. Quem está nas mãos de Deus prega o evangelho. Quem está nas mãos de Deus fala do plano da salvação, conhece o plano da salvação, conhece o Deus da salvação, conhece aquele que pode mudar vidas. E aí no versículo 32 e 36, o texto diz o seguinte: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles, que eles estavam machucados. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados, ou seja, o carcereiro e toda a sua família foi batizada, porque Paulo e Silas e seus companheiros estavam nas mãos de Deus e pregaram o evangelho, e falaram das promessas de Deus, e falaram da palavra do Senhor. O que aconteceu com Paulo e seus companheiros, todo o desconforto e tribulação que passaram, serviu pelo menos para alcançar uma família inteira. Já parou para pensar nisso? Uma família inteira foi salva por conta da tribulação que Paulo e seus companheiros passaram. No mínimo, né? Porque isso a gente sabe quantas pessoas já se converteram por causa dessa história de Paulo e Silas. Então, mas o texto fala que por conta de tudo que eles passaram, por conta de todo o sofrimento, no final eles tiveram a oportunidade de pregar o evangelho para um carcereiro e toda a sua família foi salva. Às vezes Deus vai permitir que nós passemos por algumas lutas, por algumas tribulações, por algumas dificuldades, por alguns desconfortos, por algo que não planejamos, né? Porque lá na frente Deus sabe que algumas vidas vão se encontrar com as nossas e nós vamos ter a oportunidade de falar de Deus para elas. Nós vamos ter a oportunidade de falar do plano da salvação. Nós vamos ter a oportunidade de pregar o evangelho. Então, quando você estiver numa tribulação, e a gente ainda vai passar por muitas nessa terra, saiba que por algum motivo Deus está deixando você passar. Que pode ser que por causa daquilo que você está passando, como aconteceu com Paulo e Silas, muitas outras pessoas venham a ser alcançadas, muitas vidas que Deus vai colocar no seu caminho, que aquela dificuldade vai fazer com que você pregue, que você alcance elas para Jesus. Está tudo nas mãos de Deus e é assim que devemos nos sentir, estando nas mãos de Deus. Meu desejo nessa noite é que você busque estar nas mãos de Deus, né? Tendo um lugar para orar, sabendo que sua oração é ouvida, sabendo que precisa exercitar a fé, né? Sabendo que algumas tribulações vão chegar até nós, sabendo que é preciso pregar a palavra, né? Tudo isso faz parte do conceito de estar nas mãos de Deus. E você que está conosco, que ainda não tomou uma decisão, né, séria ao lado de Cristo, que ainda não encontrou esse Deus que vai trazer alguma tribulação para nós, mas que vai trazer uma paz que você não vai entender, uma paz que excede todo entendimento, conforme diz em João capítulo 14, versículo 6. Esse Deus vai dar uma paz que excede todo entendimento. Nós vimos aqui Paulo e Silas presos e orando e adorando a Deus. É uma paz que não dá para entender, mas que esse Deus nos dá, que nós temos a convicção de que temos essa paz dentro de nós, né? É algo que não dá para descrever. Então, meu desejo é que você, que está aqui conosco, mas que ainda não tomou uma decisão com Cristo, que ainda não aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, que você possa fazer isso nessa noite e que Deus abençoe a sua vida e da sua família. Nós vamos estar louvando a Deus, adorando ao Senhor, e logo após nós vamos estar orando, impetrando a bênção apostólica, encerrando o nosso culto nessa noite. Fique conosco, nós já estamos encerrando.
Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás. Quando nós oramos, clamamos ao Senhor, quando nós levantamos as nossas mãos em adoração a Deus, Ele vem com poder, Ele vem com glória, Ele vem com resposta, Ele vem com mudança, Ele vem com renovo, Ele vem com transformação em nossas vidas. E quem olhar para você vai ver a glória de Deus em você. Clama pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, querido. Ao erguermos as mãos e adorar, vamos louvar ao Senhor com esse hino, com essa canção. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, e és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Chama para louvar, vai. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, e és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Diga assim, ó. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Tu és santo, Pai, Tu és santo, ó Deus. Tu tem mostrado, ó Pai, as Tuas maravilhas no meio do Teu povo. Tu tem mostrado, ó Deus, os Teus feitos, ó Pai, no meio do Teu povo. Tu tem mostrado o Teu poder. O Senhor tem agido com poder no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.
Santo. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Vamos proclamar isso. Vamos dizer: Santo, Santo. Aonde nós estivermos, vamos testemunhar isso. Dizemos que Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Amém, querido. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão Ranieri. Deus abençoe o irmão Ranieri. Abençoe o seu louvor, né? O louvor, nós sabemos que o nosso Deus é santo, né? Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, somente Ele é. Eu vou estar orando nesse momento por você, vou orar por sua família. Incline seu coração para Deus, entregue a sua vida para Deus nesse momento. Se você tem um pedido de oração, coloque ele diante de Deus agora que nós estaremos orando. Se você ainda não entregou seu coração a Cristo e quer entregar, esse é o momento de você estar entregando. Faça uma oração, né, junto conosco. Entregue a sua vida ao Senhor e saiba que você não vai ter ausência de tribulação, como também não vai ter ausência de tribulação se não entregar a vida ao Senhor. A tribulação é para todo mundo que é ser humano. Enquanto estivermos aqui, vamos ter. Mas se você entregar a vida ao Senhor, saiba que você vai ter um Deus todo-poderoso ao seu lado, né, que vai estar com você em todos os momentos que você tiver lutas e dificuldades nessa terra, que vai, com certeza, fazer diferença na sua vida na hora de passar por esses momentos. Vamos orar ao Senhor. Aproveite esse momento para isso. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, pela vida do apóstolo Paulo, pela vida do Silas, pela vida do Lucas, que escreveu o livro de Atos, pela vida daqueles homens de Deus que pregaram o teu evangelho, que passaram por lutas, por dificuldades, mas que foram exemplos em muitas coisas para nós. Te agradecemos porque nessa noite pudemos meditar um pouquinho naquilo que o texto de Atos, capítulo 16, trouxe para nós. Entregamos adiante de Ti, Deus, todos os irmãos que estão conosco nessa noite, cada um, Deus, que está em seu lar, participando do culto conosco, cultuando a Ti, adorando a Ti, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de cada um deles. Nós entregamos as suas vidas em suas mãos, entregamos as suas famílias em suas mãos. Dê uma semana na sua presença a cada um deles, para que eles possam ter uma semana abençoada, sentindo o teu poder, Deus. Cuide, Deus, daqueles que ainda não têm a Ti como único e suficiente Salvador. Que essa possa ser uma noite de salvação. Que essa possa ser uma noite de mudança, que possa ser uma noite em que eles venham a trilhar novos caminhos, em que eles venham se entregar totalmente a Ti, Deus. Fala o coração deles com Teu Espírito Santo. Complete a mensagem de salvação em cada coração, Deus. Em nome de Jesus, pedimos pela nossa igreja, Deus. Pedimos pelas demais igrejas. Pedimos pela nossa cidade, pelas demais cidades, Deus. Derrame do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua unção sobre nós, para que nós possamos, Deus, a cada dia estar dentro da Tua vontade. Nos direcione, Deus, e nos dê sabedoria em todas as situações. Traz as curas que nós, como seres humanos, precisamos, Deus. Fala a cada dia aos nossos corações. Nós te agradecemos, Deus, e pedimos, Deus, que Tu continue abençoando as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um que está cultuando conosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você nessa noite. Que Deus fale ao seu coração e complete a mensagem que precisa ser completada. Vamos continuar orando a Deus, pedindo a Deus, clamando
para que essa pandemia cesse, para que nós possamos voltar às nossas vidas normais e também voltar ao templo, né? Como a gente sente saudades dos irmãos, como a gente sente saudades da comunhão da igreja, de estar junto aqui aos domingos, às quartas-feiras e nos demais dias, cultuando ao Senhor nos lares, né? Mas Deus está no controle, né? Nós cremos que isso tudo vai passar e que nós voltaremos em breve às nossas atividades. Grande abraço para você e Deus abençoe você e sua família e tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Fica com Jesus.